Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é 1º de julho de 2020, mais um mês que inicia, né, crianças? Espero que todos estejam bem, né? A tia Karina tá com muita saudade de vocês. E que isso passe logo, né, crianças? Que possamos voltar à nossa normalidade, mas que possamos pensar positivo que tudo isso vai passar logo, não é verdade? Crianças, hoje é quarta-feira, né? Ciências, e hoje o assunto é cadeia alimentar. Vocês já estudaram cadeia alimentar no terceiro ano, né? Então hoje nós vamos retomar um pouquinho esse estudo. Então vamos lá. Os seres vivos retiram do ambiente, eles devolvem. Tem sido assim desde o início da existência da vida da Terra até os dias de hoje. Trata-se de um ciclo eterno. Este ciclo damos o nome de cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, a energia vai sendo transferida de um ser vivo para o outro. Agora nós vamos saber os componentes da cadeia alimentar, que são os seres. Tem os produtores, os animais e os decompositores. Então vamos lá nos produtores. Os produtores são todos os seres que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese, neste sendo o caso das plantas, sejam elas terrestres ou aquáticas. Também temos os animais. Os animais obtêm sua energia e alimentos contendo plantas ou outros animais, pois não realizam a fotossíntese e sendo, portanto, incapazes de fabricar seu próprio alimento. E os decompositores, apesar da sua importância, os decompositores nem sempre são muito fáceis de serem observados em um ecossistema, pois sendo a maioria formados de seres microscópicos, ou seja, seres muito pequenos. A constatação da sua presença não é uma tarefa tão fácil. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Então, crianças, a tia Karina vai explicar para vocês o ciclo da cadeia alimentar. Mas antes de falar do ciclo da cadeia alimentar, a tia Karina vai falar novamente o que é cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser vivo para o outro através do alimento. Então, para a gente ter energia, nós precisamos nos alimentar. E esse ciclo inicia com os produtores. Quem são os produtores? Vocês podem observar que inicia que tem a árvore, que tem as flores. Então, os produtores são os vegetais. Esses vegetais, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E vocês estão vendo que tem o sol, a chuva. Então, esses elementos também ajudam as plantas crescerem, né? Ficarem saudáveis e para produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, inicia pelos produtores, são produtores porque eles produzem seu próprio alimento, e depois vem os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? Os consumidores primários, eles se alimentam dos produtores, então eles se alimentam dos vegetais. Aí está representando o ratinho. Esse ratinho, ele não é herbívoro. Normalmente, herbívoro é animais que se alimentam somente de vegetais. O ratinho ele também se alimenta de outros insetos, outros animais. Então, só que normalmente ele come os vegetais. Por isso está sendo representado pelos consumidores primários. Mas também posso citar outros primários, como a vaca, o boi, o cavalo, o coelho. Então, esses animais, eles também são considerados consumidores primários, porque eles consomem os produtores. Agora nós vamos para os consumidores secundários. Quem são? No caso, está sendo representado aí pela cobra. A cobra se alimenta do rato. Então, esses consumidores secundários, eles vão se alimentar desses animais que consomem os produtores. A cobra já é um animal carnívoro. Agora nós vamos para os consumidores terciários. Está representado pelo leão. O leão está no topo da cadeia alimentar. Ele se alimenta desde os roedores,
como também animais de grandes portes. Tá bom, crianças? E para finalizar esse ciclo da cadeia alimentar, tem os decompositores. Quem são esses decompositores? São fungos e bactérias. O que eles fazem? Eles decompõem a matéria orgânica e inorgânica e devolve para o meio ambiente compostos como sais, minerais e nutrientes que serão reaproveitados pelos produtores. E assim recomeça o ciclo da cadeia alimentar. 1. Sublinha a definição da cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É a produção do próprio alimento pelos seres vivos ou a transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio de alimento? Crianças, o ser vivo pode produzir seu próprio alimento? Nós podemos produzir ou precisamos de outro ser vivo para a gente se alimentar? Vocês vão sublinhar qual que é o correto, A ou B. 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores, crianças, são que produzem o seu próprio alimento. Quem são? São os vegetais, os animais carnívoros, os animais herbívoros, os onívoros. O que vocês acham? Quem são os produtores que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese? 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? O que vocês acham? São os produtores, consumidores ou decompositores? Vocês vão marcar o correto, por favor. 4. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, consumidores ou decompositores? Presta atenção, são vegetais e animais mortos. Quais são? Criança, esse 4 é quando se fala em animais mortos que já estão mortos, já estão lá jogados mortos, tá bom? Não é aquele que acabou de morrer para comer, não, tá bom? Aqueles que já estão jogados lá. 5. Observe este esquema da cadeia do que cada ser se alimentou. Anote. Então, vocês vão fazer do primeiro até o último, tá bom? Quem é o produtor, quem é o consumidor primário, secundário e o terciário, tá bom? Vocês vão anotar. Nomeie corretamente como produtor ou consumidor primário, secundário e terciário, tá bom? Vocês estão observando, né, que tem um gavião que tá querendo pegar cobra, tem um sapo, que a cobra tá de olho no sapo, também tem a flor e tem um grilo em cima da flor. Então, vocês vão anotar quem são o produtor, o primário, o secundário e o terciário, ok? Embaixo, qual outro animal que poderia ser consumidor primário nessa situação? Vocês vão verificar quem vai ser o primário desses animais e vão substituir por um outro animal, tá bom? E vão escrever embaixo, por favor. Tendo em conta esse novo consumidor primário, quais seriam o secundário e o terciário? Então, vocês vão colocar outros animais para substituir o secundário e o terciário, ok, crianças? E por último, o consumidor terciário é onívoro, herbívoro ou carnívoro? O que vocês acham, criança? Ele é onívoro, herbívoro ou carnívoro? O que vocês acham? Lembrando que o terciário é o maior de todos. Então, crianças, essas atividades de hoje seriam sobre cadeia alimentar. Na apostila 220, da página 220 a 228, também está falando um pouco sobre a cadeia alimentar, tá bom, crianças? Se vocês tiverem dúvida, é só falar com a professora que eu estou online para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.